Fala, time! Hoje vamos para mais uma super análise aí do mercado cripto, bicho. Hoje eu vou trazer para vocês aí, pessoal, um cenário bem mapeado para nossa próxima semana. Vamos trazer aí pontos de aonde onde está a liquidez do mercado cripto, né? E toda a análise smart money por detrás aí de todo esse cenário. Então, pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, dá um like. Comenta aí ao final do vídeo, pessoal, as altcoins que vocês querem que eu traga para a próxima análise do mercado, né, que inclusive sai aí durante a semana. E eu trago aí um review bem completinho, bem interessante da altcoin para você se posicionar aí em mercado spot ou também em mercado futuros. Então, sem mais delongas, bora para nossa tela. Pessoal, vamos começar aqui falando, tá, do nosso Bitcoin, que ele está trabalhando próximo a uma captura do mês de março. Então, na análise institucional, na nossa análise SMC, a gente sempre leva isso em consideração, né? Então, a gente vem trabalhando aí nessa faixa de Gaza, como eu trouxe para vocês no vídeo passado, a zona entre 96 e 100 mil é uma zona super importante do preço. Acredito que o mercado ele pode sim, inclusive, ou ele vai reacumular embaixo dessa região para conseguir romper, ou o mercado pode chegar, já está trabalhando sobre essa captura de março, e aí sim o mercado ele inicia um processo de acumulação, busca um processo de retração, né? Pode ser a retração desse último pivô aqui, ou também o mercado ele pode fazer uma retração um pouco abaixo, né? E aí a gente viria, por exemplo, no processo de retração lá da zona dos 0,61, né, que estaria próximo aí aos 82 mil dólares, mas primeiramente a gente vai considerar esse 50%, então 50% próximo a 89, 61, 88, essas zonas aqui, enquanto o mercado ele estiver trabalhando próximo a essas regiões e o mercado ele despertar algum gatilho para nós, tiver um alinhamento, a gente pode pegar e trabalhar a favor dessa continuidade de movimento, né? Porque como eu já venho comentando com vocês, a gente poderia estar trabalhando apenas em uma onda A, B e C para finalizar aí próximo a essa região, a 97, ou talvez capturando os 100 mil, como a gente também poderia estar iniciando, né, nosso processo de onda 3, então onda 1, onda 2, onda 3, rompendo toda essa região, inclusive atingindo níveis acima aí de 0,61, que levaria o ativo, vamos fazer uma projeçãozinha aqui, levaria o ativo buscando uma onda 3 próximo aí, né, de 105 mil dólares, ou podendo também se estender até 2,61 essa onda 3, ó, buscando aí 123 mil dólares com uma onda 5 truncada, que geralmente é o que acontece, né, uma onda 5 que finaliza abaixo desse movimento de alta, e tem uma falha, né, a gente costuma falar que o mercado ele tem uma falha, então a gente poderia trabalhar nessa continuidade, caso o mercado lhe entregue esse pullback de correção para nós. Então, trabalhando em times frames menores, por exemplo, a gente poderia esperar, né, uma estruturazinha de Wyckoff acontecer aqui próximo, né? A gente já tem aqui o mercado ele trabalhando em um possível aéreo, né? Isso aqui pode se desenvolver também em um end diagonal. É muito importante vocês trabalhar e observar essa possível cunha de final de movimento. E aí essa possível cunha aqui, ela deve entregar mais ou menos uma movimentação parecida, né? A gente poderia traçar isso aqui também, alguma linha de tendência um pouco mais abaixo, ó. Tá? O mercado ele pode ir se espremendo aqui dentro dessa região. Aí o mercado ele pode estar fazendo aqui um preliminar suporte, um preliminar supply, buy climax, faz um UT e faz um TAD capturando pelo menos os 97 mil dólares. Eu vou trazer para vocês também o nosso mapa de liquidez para vocês entenderem um pouquinho mais aí, tá, pessoal? Então, o que a gente tem aqui, ó? Vamos pegar o nosso marcador, ó. Então, vocês percebem o que, pessoal? Que acima, ó, de 96 a 98, a gente tem toda essa região aqui, ó, de liquidez. Então, a gente não pode pensar em shortar um ativo que está possivelmente trabalhando numa onda 3 com toda essa liquidez aqui. A gente pode ter uma reversão aí nesse bloco, né? Como dependendo da quantidade de stop loss que a gente tem nessa região, ele pode servir para impulsionar o preço. Como a galera tá shortando o mercado, a gente tem um long short ratio aí
com a galera shortando o mercado, a gente consegue dar continuidade com esse movimento. E aí toda essa região de stop loss, provavelmente, muito stop loss vendedor, automaticamente cria-se uma demanda acima do preço, né? A gente consegue romper essa região e inclusive ele testar por cima e atingir aquele alvo primário ali de onda 3 que eu comentei com vocês, que seria a região de 1.61 lá para cima. Vamos fazer uma projeção de novo aqui. Essa 1.61 ela ficaria... Vamos projetar essa onda 2 aqui, ó. A nossa 1.61 ficaria lá em 105 mil dólares. Então, se tivesse essa correção, seria muito interessante, né? Pra gente especular uma estrutura aqui, né? Lógico, se o mercado, pessoal, se o mercado ele não segurar nessa região e o mercado ele completar esse ciclo de apenas um A, B e C, a gente poderia estar falando do Bitcoin visitando novamente a casa dos 72. Eu já pontuei isso aqui para a galera do HSM, que é a nossa sala premium, que o mercado ele poderia desenvolver um movimento aqui de 1, 2, 3 e 4 e 5 e estar trabalhando dentro de uma onda 4 ainda desse movimento impulsivo para baixo, tá? Como a gente já corrigiu e já rompeu essa LTA, eu trabalho com a hipótese de a gente realmente estar trabalhando na construção de um pivô aí de onda 1, 2, 3, 4 e 5, né? Mas com toda essa zona de stop loss que a gente tinha aqui, toda essa região de oferta, apesar de a gente poderia dar mais um mergulho, tendo em vista que esse bloco, ó, esse bloco e esse Fair Value Gap que a gente tem no 71, ó, entre 70 e 72 e mais o bloco de demanda, ele não foi completamente mitigado. Então, a gente ainda, além de não mitigar, a gente cria essa indução, ó, formando esse fundo duplo antes do bloco. Então é uma análise mais pessimista, mas é uma análise que eu não descarto. Se o mercado realizasse esse movimento, eu com certeza estaria de olho para compras, né, abaixo desse fundo formado e o mercado fazendo um alinhamento de fluxo. Aí sim, para mim, seria o melhor movimento para Bitcoin. Se a gente pegar estruturas de Wyckoff passadas, isso aqui poderia ser apenas uma formação de o mercado realmente mostrando esse interesse, né? Mas é um movimento que geralmente ele sobe em A, B e C e ele rompe a máxima do nosso aéreo aqui atrás. Então, olho para as próximas semanas. A gente também aqui, pessoal, essa semana a gente tem um calendário econômico aqui muito cheio, tá? Então, começando aí na terça-feira lá no Japão vai ser feriado. Aí a gente tem aqui ofertas de emprego, tem os dados do JOLTS que saem também na terça-feira. Os dados mais importantes na minha concepção aqui que o mercado vai aguardar são os dados da quarta-feira, no dia 30 de abril, tá? Onde vai ter a variação de empregos privados, tem o PIB americano também. Tem o núcleo do índice do PCE, os dados de inflação, né? Tem o mensal aqui também. Quinta-feira, decisão de taxas de juros no Japão, então a gente já viu aí ano passado, né? Um aumento, acho que foi de 0,25, o baque que deu nos mercados, então é bom a gente ficar de olho aí na quinta-feira. Pedidos iniciais de seguro-desemprego americano também, PMI industrial, ICM também, sai muitos dados essa semana. E aí a gente vai ter a nossa primeira sexta-feira, né, lá do mês de maio, onde a gente sempre tem aí o nosso relatório de payroll. Então a semana, velho, ela tá recheada de dados macroeconômicos. Então é a super semana que a gente tem aqui com dados macroeconômicos vindo tanto do Japão como do mercado americano. Se a gente for dar uma conferida aqui no mapa de liquidação, pessoal, no mapa de liquidação eu destaco pontos aqui no gráfico diário, tá? Isso aqui é o gráfico da Binance, tá? Então a gente tem uma grande concentração de stop loss e alavancagens a ser liquidadas próximos aos 95 mil dólares. Se a gente pegar todo esse compilado, a gente teria até os 98,587 milhões dentro da Binance. Se a gente pegar o compilado aqui, Binance, Bybit e OKX, a gente teria aqui um compilado de 1,8 bi. Então é bastante coisa, né? 97, a região de concentração máxima é realmente a faixa de Gaza, que inclusive eu gravei para vocês no último vídeo, vocês podem dar uma conferida lá. É toda essa região que vai dos 94 aos 96 mil dólares. Subindo agora aqui para o gráfico semanal, para a gente ter uma visão mais longo prazo, para ver onde que está o dinheiro do mercado e o que a gente pode esperar, né? A gente teria aqui pela Binance, ó, interesse institucional, o dinheiro está baixo, então até os 80 mil a gente tem 3
3 bilhões e 430 milhões é muita coisa em alavancagem. Mas o ideal é a gente liquidar essa região aqui, pelo menos, se for pensar uma correção, os 96. E se a gente pegar aqui também no compilado do mercado, juntando o Binance, Bybit e OKEx, é a região aí 95, ó. Até 95, até 99, 3 bilhões e 90 milhões de dólares. Contra, abaixo já dos 93, tá? Isso aqui tá muito colado. Abaixo dos 93 até o pico, até o 89, a gente já tem 6,84. 6 bilhões 840 milhões em alavancagem para ser liquidadas. Um ponto alto aqui são quase 10 bilhões lá nos 86. E juntando a região até 80, a gente teria 12,72 bilhões. Lógico, essa alavancagem aqui, pessoal, ela provavelmente a partir do momento que o mercado ele atinge a região de 96, muito institucional que está posicionado nesse stop hunt que aconteceu aí lá de baixo para cima, os caras vão estar realizando posições. Então isso aqui deve dar uma diminuída, mas deve ficar ainda assim acima dos 5 bilhões até a região dos 80 mil dólares. Então é uma semana para a gente acompanhar. Bitcoin, ele já tem vários indicadores aqui de cansaço no preço, né? A gente pode ver aqui pelo volume, o mercado ele vem renovando essa máxima. Vem renovando essa máxima com possível exaustão aqui já mostrando no Waves. A gente também vê que é uma região aqui onde está acontecendo muita absorção de preço, né? Então a gente tem esse volume elevado. E cara, é ficar de olho. As altcoins aí, acredito que se o mercado lhe fizer esse movimento aqui corretivo para continuar subindo, ou se ele vem visitar esses níveis mais baixos, as altcoins devem dar boas entradas, tanto que tem várias altcoins que ainda estão configurando o primeiro pivô, né, a nossa troca de caráter em gráficos semanais e mensais. Então, cara, é uma semana para você acompanhar o mercado atentamente, saber onde se posicionar, e se você não sabe e quer aprender mais sobre o Smart Money, aí no link abaixo, pessoal, tem a nossa sala Hackeando Smart Money, tem o nosso curso também, tem o relatório, então você tem vários aí, a gente trabalha com vários nichos dentro do mercado cripto, né? Mas eu recomendo para você que quer aprender, quer estudar, pegue o Hackeando Smart Money, tem lives semanais, lives diárias, análises de mercado futuros, análise de mercado spot, então é um grupo bem completo e baseado no Smart Money aí, né? Somos pioneiros aí no mercado cripto e Smart Money, desde lá de 2020, né? Ninguém falava em Smart Money no mercado cripto. Então é isso aí, rapaziada. Fica o convite para vocês. E essa semana aí já deve estar saindo mais um videozinho atualizado do Bitcoin. E é isso aí, quarta-feira, o dia mais importante, rapaziada. Valeu, valeu. Tamo junto.